No vídeo passado eu já comecei o assunto de hoje, que vai ser a parte 2 sobre natureza e escopo da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, também conhecida como pela sigla, ou pela abreviação CNAE, C-N-A-E. E no vídeo passado nós vimos que as classificações das atividades econômicas no Brasil são construídas para organizar as informações das unidades de produção, com o objetivo de produzir estatísticas dos fenômenos derivados da participação dessas unidades no processo econômico. Servem para classificar as unidades de produção de acordo com a atividade que desenvolvem, em categorias definidas como segmentos homogêneos quanto à similaridade de funções produtivas, insumos, tecnologia e processos, características dos bens e serviços, finalidade de uso. As classificações de atividades econômicas são, portanto, o sistema de linguagem usado na divulgação de dados e no processamento de estatísticas sobre fenômenos econômicos. A CNAE, ou seja, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tem como principal propósito ser uma classificação padrão das atividades econômicas produtivas, promovendo um conjunto de categorias para serem usadas na coleta e divulgação de estatísticas por tipo de atividade econômica. Essas categorias são definidas o máximo possível de acordo com a forma como o processo econômico está organizado nas unidades e como se quer que seja descrito nas estatísticas econômicas. Então veja que natureza e escopo dessa classificação, que é organizada pelo IBGE, inclusive, que começou, já tratamos isso em vídeos passados, que começou, se não me falha a memória, nos anos 90 ainda, nos anos 90, passando por revisões, inclusive a grande revisão de 2007. E hoje nós temos a CNAE 2.0. Bom, eu estou aqui construindo no canal uma playlist sobre economia brasileira, economia do Brasil, a economia real em si. Eu queria, na verdade, tratar dos setores econômicos, mas como eu não encontrei um livro-texto que eu pudesse utilizar como base, ou seja, eu queria entender todos os números e todas as estatísticas, ou entender de um modo geral as características principais, por exemplo, do setor calçadista. Eu teria que consultar todas essas informações, não num único livro, mas teria que consultar isso nas associações, naqueles órgãos representativos do setor calçadista, ou mesmo no próprio site do IBGE. Mas se é para ser assim, então pensei, bom, o meu TCC de economia foi baseado basicamente em CNAE, em Classificação Nacional de Atividade Econômica, porque eu fiz um TCC em Economia Regional e Urbana, e aí os dados foram sempre utilizados lá nos dados do IBGE, claro, que a CNAE vem de lá, toda essa base de dados vem dali, utilizando então essa Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Eu fiz uma análise shift share das micro-regiões do estado do Paraná. E ali eu percebi que todas as atividades econômicas estão organizadas pelo CNAE, pela Classificação Nacional. Inclusive você pode verificar isso quando você faz uma compra e tem uma nota fiscal, pode observar que lá na nota fiscal, muito provavelmente você tem ali um CNAE, uma classificação, uma identificação do que aquela empresa trata exatamente. Nem sempre aparece, mas geralmente sim, você consegue verificar. Ou mesmo quando você vai consultar ou abrir uma empresa, isso com certeza, fazer uma consulta de CNPJ, algo assim, sempre está lá o CNAE daquela empresa. Então, entender um pouco sobre o CNAE, eu vi como a melhor maneira de me introduzir na economia brasileira, ou seja, entender a Classificação Nacional de Atividades Econômicas também me permite entender os setores da economia, pelo menos de forma padronizada como um todo. Isto pode me ser muito útil para entender a economia brasileira e também como eventual investidor, ou você mesmo que está assistindo esse vídeo, como alguém que vai investir em algum setor, possa entender minimamente sobre isso. Então vamos continuar o texto sobre natureza e escopo, como já expliquei até agora, o que significa isso, que é uma padronização estatística mesmo de todos os setores da economia, dos sistemas produtivos, E vamos terminar então esse texto. No vídeo passado eu tratei sobre isso e hoje nós vamos continuar a partir daqui. Para a produção de estatísticas de produtos, o IBGE desenvolveu, ou melhor, vamos retroceder um pouco. No sistema estatístico, a CNAE serve à produção de estatísticas dos fenômenos derivados da participação das unidades de produção no processo econômico. Na administração pública, a CNAE
é usado para a identificação da atividade econômica dos agentes produtivos nos cadastros e registros de pessoa jurídica. Então, nós temos aqui para os dois pontos de vista, né? Tanto para a economia como um todo, para a economia particular e para a economia pública. A CNAE é uma classificação por tipo de atividade econômica e não uma classificação de produtos. Então, é uma atividade econômica e não o produto em si. Bens e serviços. São distintos os enfoques dessas classificações, ainda que relacionados, estando referidos às duas dimensões de representação do processo produtivo do sistema de contas nacionais. A das atividades econômicas sob o foco das unidades de produção e de produtos, evidenciando os fluxos de entradas, bens e serviços usados nos insumos e saídas, bens e serviços produzidos no processo produtivo, bem como o uso como o consumo final intermediário para a formação de capital para o mercado externo. Classificações específicas são definidas por essas abordagens. A classificação de atividades econômicas classifica as unidades de produção e as classificações de produtos e transações de consumo intermediário, consumo final, formação de capital e os fluxos de importação e exportação de mercados e serviços. Como não é possível estabelecer uma relação um por um na correspondência entre atividades e produtos, a classificação de atividades econômicas, mesmo que em detalhe maior, não se destina a medir a produção de produtos, papel exclusivo das classificações de produtos. Por outro lado, as classificações de produtos, mesmo quando organizados por princípios distintos dos das atividades de origem, levam em conta a origem da produção, permitindo, portanto, estabelecer uma correspondência entre as classificações de atividades e de produtos. Tem umas partes que são bem xaropes aqui nesse PDF. Eu esqueci de mencionar, eu estou construindo essa playlist introdutória da economia brasileira, economia real, iniciando pelo entendimento do que seja CNAE. Estou utilizando um documento oficial do IBGE, que é público, você pode colocar aí no Google, e você vai conseguir baixar esse arquivo, que diz o seguinte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0 IBGE, esse documento aqui, ó. Opa, aqui, ó. Eita. Deixa eu ver se eu escureço, deixa eu abaixar o ISO aqui, só para você conseguir enxergar isso aqui, ó. É um PDF. Então é ele que está me ajudando a construção desta playlist. Vamos voltar aí. Eu estou, por enquanto, ainda na introdução desse documento aqui. Estou tratando sobre natureza e escopo da CNAE, né? Introdução à classificação. São 30 e poucas páginas só a introdução. Então, onde eu parei? Cadê? Princípios. Para a produção de estatísticas de produto, o IBGE desenvolveu e mantém atualizada uma nomenclatura detalhada de produtos para aplicação em pesquisas, denominada Lista de Produtos, PRODLIST. Na parte de mercadorias, a PRODLIST articula-se com a nomenclatura comum do Mercosul, NCM, nomenclatura comum do Mercosul, NCM, né? Muito utilizada em exportação. Quando eu trabalhei com exportação era bem comum isso aqui. A classificação de produtos usada, na verdade todos os produtos no Brasil têm a sua NCM, né? A classificação de produtos usada nas transações externas de importação e exportação de mercadorias. A PRODLIST atualmente cobre os produtos agropecuários e da pesca. A PRODLIST é a agropesca. Os produtos de indústria extrativa e de transformação, PRODLIST indústria. Os produtos das atividades de construção e de produtos de atividades e serviços selecionados. Por princípio de construção, a PRODLIST ordena suas categorias segundo a classe CNAE de origem predominante. A PRODLIST está, portanto, intrinsecamente articulada a CNAE, inclusive na formação de códigos de 8 dígitos, em que os 4 primeiros são os classe CNAE de origem. A CNAE não faz distinção entre tipo de propriedade, natureza jurídica, tamanho do negócio e modo de operação, uma vez que tais critérios não interferem na caracterização da atividade em si. As unidades engajadas, tipo assim, não faz sentido o cara ter uma CNAE para uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte, seria mais ou menos isso, né? É o mesmo, sabe, o mesmo CNAE. As unidades engajadas no mesmo tipo de atividade econômica são classificadas numa mesma categoria da CNAE, quer seja parte de uma entidade empresarial, produtores independentes, autônomos ou órgãos do governo. Quer a empresa a que pertençam seja estrangeira ou nacional, tenha um ou mais estabelecimentos. Não há, portanto, um vínculo estrito entre a CNAE e a classificação dos setores institucionais das contas nacionais ou a tabela de natureza jurídica da CONCLA. Dessa forma, a CNAE serve à classificação de todos os tipos de unidades engajadas na produção de bens e serviços, independentemente de estruturas legais, institucionais ou organizacionais, tais como estabelecimentos agropecuários, unidades de negócios empresariais, agentes autônomos que operam no mercado formal e informal, instituições governamentais e outros tipos de agentes engajados na produção de serviços mercantis e não mercantis, organizados tais como associações profissionais e sindicatos, entidades sem fins lucrativos e ou empregados
de domicílios privados. E o último parágrafo do texto de hoje, que esse vídeo já está muito longo, da mesma forma, na indústria, as unidades manufatureiras são classificadas de acordo com a atividade principal exercida, então, veja bem, vou repetir isso aqui. Da mesma forma, na indústria, as unidades manufatureiras são classificadas de acordo com a atividade principal exercida, quer a produção seja feita com o uso de máquinas ou de forma artesanal, quer em fábricas ou em residências. A distinção entre produção com tecnologia avançada versus tradicional, embora possa ser útil na organização de algumas estatísticas, não é um critério usado na CNAE também. A CNAE também não distingue entre atividade formal e informal ou entre produção legal e ilegal. Isso também é importante, né? Classificações de acordo com tipos de organização ou modos de operação podem ser construídas independentemente de atividades econômicas. O cruzamento com a CNAE pode prover informações adicionais úteis. Então é isto. Gravei 2 vídeos, né, sobre natureza e escopo da CNAE, deu para entender algumas coisas aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre princípios na construção da CNAE. É um texto gigante também, eu terei que gravar 2 vídeos sobre isto, princípios na construção da CNAE. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu já gravei a parte 1 sobre este mesmo tema do vídeo de hoje, natureza e escopo da CNAE. Beleza? Valeu! Eu fico por aqui. Se você chegou até aqui e assistiu esse vídeo, coloca aqui na descrição se você já utiliza a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Se você já tem uma empresa, qual que é o CNAE da sua empresa? Coloca aqui porque eu estou curioso para saber, afinal de contas, aprender sempre é muito bom, né? Valeu, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo anterior, como eu já mencionei, e também na playlist de Economia Real ou então de Economia Geral.